Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das obras mais incríveis da cultura pop para desvendar os segredos de Sandman, do mestre Neil Gaiman. Mas o nosso foco aqui não é só a história que todo mundo já conhece, não. A gente vai investigar as tradições mágicas, as de verdade, que serviram de base para o poder e para o reino do Rei dos Sonhos. E aí, bora descobrir o que é real por trás de toda essa fantasia? Olha só essa frase. Tudo que existe no mundo material primeiro foi sonhado. E isso vem de um princípio da Cabala. E é daqui que a gente parte. E sério, isso não é só poesia, não. Essa é a grande chave para a gente entender não só o poder do Sandman, mas talvez um poder que todos nós temos e nem nos damos conta. Vamos começar a abrir essa porta então. Porque Sandman, ele é muito, mas muito mais do que só um personagem de gibi. Ele funciona quase como um portal, sabe? Que nos conecta com as ideias super antigas sobre como a realidade e a nossa própria consciência funcionam. Bom, a maioria de nós já conhece o Morpheus, o sonho, né? Um dos 7 perpétuos, aquele cara meio gótico, meio melancólico, que é o senhor do sonhar. Mas a sacada mais importante é lembrar que ele não é um deus que precisa de gente rezando pra ele, não. Ele é a própria ideia, a personificação de um conceito. E o trabalho dele no cosmos é, uau, crucial. Ele que cuida daquela linha fininha que separa o que é real do que a gente só imagina. E aqui que a coisa fica interessante. E se os poderes dele e o próprio reino do sonhar? E se nada disso fosse só uma fantasia incrível do Gaiman? E se tudo isso for na verdade uma representação de conceitos de magia, de esoterismo que existem de verdade? Pois é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Beleza, vamos começar pelo começo, o domínio dele, o reino. Afinal, para entender o rei, a gente tem que entender o território dele, certo? Então, vamos desmontar essa ideia. O que é, afinal de contas, o sonhar? Então, no universo do Gaiman, o sonhar é uma parada viva. É tipo uma dimensão que se molda, que responde à consciência de todo mundo, de todos os seres. É um reino feito da matéria-prima das histórias, dos mitos e, claro, dos nossos sonhos. É um universo feito de puro símbolo. Ok, agora vamos sair um pouquinho da ficção e entrar no mundo real da magia. Em um monte de tradições esotéricas, tipo hermetismo, teosofia, a realidade não é uma coisa só, sólida. Ela é vista como se tivesse várias camadas, sabe? Vários planos, o físico, o astral, o mental, cada um numa vibração diferente. E é aqui, gente, que a conexão fica impossível de negar. O sonhar do Gaiman é praticamente um espelho do que a magia chama de plano onírico. Olha só como as ideias batem. Os dois são reinos de símbolos, os dois são moldados pelo nosso pensamento coletivo e os dois são tipo uma zona de transição. É um exemplo genial de como uma história em quadrinhos pode ser um jeito de falar sobre ideias esotéricas super antigas. Tá, mas qual é a função desse plano? Pensa nele como uma ponte. O plano onírico é o lugar onde a lógica da nossa mente encontra a emoção pura, onde as ideias ganham forma, cor, viram símbolos. Ele é tipo um tradutor cósmico, transforma sentimento em símbolo, ideia em história. Uma descrição que, vamos combinar, serve como uma luva pro sonhar do Gaiman. Ok, se o reino dele bate tão certinho com o conceito do mundo real e os poderes dele, o que será que a gente encontra se for decodificar as habilidades do Rei dos Sonhos? O poder mais básico do Morpheus é o de moldar as coisas. Dentro do reino dele, ele é o arquiteto supremo, o chefão. Com um pensamento, ele levanta um castelo, cria uma paisagem do zero ou dá vida a um monstro pavoroso. E adivinha, na magia do mundo real, isso tem nome, morfogênese simbólica, que nada mais é do que a capacidade de alguém treinado usar a imaginação bem focada para criar e mexer com formas no plano astral. Basicamente, é a mesmíssima habilidade, só com um nome diferente. Só que o Morpheus não para em criar paisagens, ele vai além. Ele cria seres com consciência, a partir de ideias, de pesadelos. O Coríntio, aquele pesadelo com dentes no lugar dos olhos que vira um assassino, é o exemplo perfeito disso. O Morpheus não só sonha, ele dá vida aos sonhos. E, de novo, a magia real tem um nome para essa prática: criação de egrégoras ou servidores astrais. Pensa neles como formas-pensamento, criadas de propósito, com uma consciência limitada para fazer um trabalho específico. É exatamente o que o Morpheus faz, só que, claro, numa escala cósmica. A essa altura, a conexão já tá mais do que clara, né? Da habilidade de moldar sonhos, que é a morfogênese simbólica, até a própria imortalidade dele, que é a ideia de se tornar um arquétipo. Cada poder central do Sandman tem um paralelo direto em práticas esotéricas que existem de verdade, desde a cabala antiga até a magia do caos, que é bem mais moderna.
E tudo isso vai levando a gente para uma conclusão ainda mais, mais profunda. O Sandman não é só um personagem que usa magia. Ele é a personificação da própria magia, manifestada na forma de um arquétipo. A chave para entender isso é uma mudança de perspectiva. O Morpheus não é só um mago super poderoso. Ele é a força por trás, a força que permite que a magia aconteça. Ele representa a própria imaginação criativa em ação. Essa identidade dele como um arquétipo se apoia em 3 pilares gigantes. Primeiro, na Cabala, ele é a cara de Yesod, que é a esfera da imaginação pura na árvore da vida. Para o xamanismo, ele é o mestre viajante dos sonhos. E olha que louco, na psicologia, ele é como se fosse o self do Jung, aquela força que bota a ordem no nosso inconsciente coletivo. E isso não são só umas comparações soltas, não, tá? Elas vêm de sistemas de pensamento muito específicos. Cabala hermética, as práticas de incubação de sonhos lá do Egito e da Grécia Antiga, a magia do caos, a psicologia do Jung. O personagem do Sandman é o ponto onde todas essas correntes se encontram. Ok, essa análise toda é fascinante, mas a gente pode se perguntar, tá, e daí? Qual a importância disso? Por que entender essa magia toda por trás do Sandman importa de verdade pra gente? A resposta é que ele funciona como um mito dos nossos tempos. E mitos não são só historinhas para fazer a gente dormir, não. São ferramentas que nos ajudam a entender o mundo e a nós mesmos. Com o Sandman, o Gaiman nos reconecta com uma verdade muito poderosa, uma que a gente vive esquecendo. Que é a ideia de que a realidade é moldada por aquilo que a gente ousa imaginar. E isso nos traz de volta lá para o começo, para aquela frase: o mundo material nasce primeiro no reino da imaginação. Aquilo que a gente pensa, que a gente sonha, que a gente visualiza com força, tudo isso tem o poder de virar realidade. Então, no fim das contas, a verdadeira magia do Sandman não está nas mãos dele. A existência dele como um ícone da nossa cultura é um grande lembrete. Um lembrete de que essa capacidade de sonhar de forma consciente, de usar nossa mente para moldar a realidade, esse é um poder criativo que está dentro de todos nós. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, uma reflexão pra gente levar daqui. Se o Sandman é o arquétipo do poder de criar a realidade a partir dos sonhos, então, na nossa própria vida, quem é o sonhador? A resposta talvez esteja bem mais perto do que a gente pensa. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.